Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, versículo 39. Graças a Deus. Lamentações 3, 39. Três, 39. Isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por que, pois, se queixa, ó homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja unicamente para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Meus amados, quem estava aqui no culto de domingo, viu que eu preguei sobre a palavra de geração de olhos secos e de joelhos duros. E eu não pude terminar a palavra porque é uma mensagem grande, então eu vou terminar hoje, em nome de Jesus. Tá, meus amados, mas eu vou relembrar alguma coisa aqui do que eu falei domingo, para você acompanhar bem a palavra. Por que eu quero falar do mesmo assunto? Porque é um assunto muito importante e que eu não consegui terminar domingo, né? Então vamos, em nome de Jesus, terminar o assunto hoje. Então veja só. Domingo, então, eu falei aqui para os irmãos que nós estamos vivendo a geração, né, dos olhos secos. O que significa isso? Que o povo não chora mais diante de Deus. Os irmãos que estavam aqui lembram, né? Amém? Então, o povo não chora mais diante de Deus, os olhos estão secos. O povo só quer saber do que Deus pode dar e não de adorar a Deus. Então, os olhos das pessoas, hoje eu estou falando de cristãos, né? Ou, se não cristãos, crentes, estão ressecados porque alguns acham que chorar, é vergonhoso. Ou citei aqui domingo que tem um ditado aí no mundo que diz que homem não chora. E não é verdade, né? O Senhor Jesus chorou. Jeremias foi chamado de profeta das lágrimas. E esse ditado, então, às vezes faz com que os homens, principalmente, porque mulher é mais chorona, né? Mas principalmente os homens, então, fiquem achando que é vergonhoso chorar. E eu não estou falando aqui, como eu disse domingo, não estou falando aqui para você viver chorando, se lamentando, reclamando de tudo, esse tipo de choro que eu estou falando. Mas é chorar na presença de Deus, buscando a sua presença, buscando a bênção do Senhor por alguém que não seja você mesmo, e por você chorar diante de Deus pelos teus próprios pecados. Então essa é a importância de se chorar na presença de Deus. E chorar não é vergonhoso, irmãos. Também falei aqui domingo que chorar não enferruja, né? Então, não precisa se preocupar, porque se eu chorar eu vou enferrujar. É uma brincadeira, mas
algumas pessoas ficam endurecidas a ponto de não quererem mais chorar diante do Senhor. E essa geração, então, que nós estamos vivendo, que eu acredito ser a geração que vai ver e que vai participar, né, os salvos do arrebatamento da igreja, então muitos estão com os olhos secos. Não choram mais diante do Senhor, não lamentam mais pelos seus próprios pecados, não buscam a face de Deus, buscam apenas aquilo que lhes convém. Então, como eu falei aqui domingo, só recapitulando rapidamente, tem gente que chora, mas chora de ódio, chora de raiva por alguma ofensa que recebeu, chora assistindo um filme, chora assistindo uma novela, que não deve assistir novela, né? Mas alguns assistem e choram por isso. Chora porque o time de futebol perdeu, ou chora porque o time de futebol ganhou. Mas então as pessoas estão chorando por coisas que são passageiras e não pelas coisas eternas. E nós temos que chorar diante de Deus, então, por aquelas coisas que são eternas, ou seja, pela nossa salvação. E chorar diante do Senhor, então, pedindo perdão pelos pecados. Quantas são as vezes que a pessoa levanta, deita no automático e nem ao menos lembra de dizer: Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz de errado hoje. Ah, pastora, mas eu não estou fazendo nada de errado. Todos fazemos. Todos. Então não existe um que diga assim que não peca. O único que nunca pecou foi Jesus. Então nós temos que chorar diante do Senhor, nos dobrar diante dele, para pedir perdão pelos nossos pecados. Mas as pessoas hoje já não fazem mais isso. Os que ainda choram, choram pedindo bênçãos materiais. Os que ainda dobram os joelhos, porque como eu falei aqui também, então domingo, é a geração de olhos secos e de joelhos duros. O que é isso? Não se dobram mais diante de Deus. Não se ajoelham. E aqui é claro que eu entendo que tem pessoas que realmente não podem se ajoelhar por causa de algum problema físico. Mas tem gente que não se dobra nem no coração. Então quem não pode se ajoelhar fisicamente, se ajoelhe de coração. Se humilhe diante do Senhor. Busque a face, a presença do Senhor em sinal de arrependimento, pedindo perdão pelos pecados. Porque todos pecamos. Nascemos já pecadores. Então temos que pensar que se somos salvos não é por mérito nosso. Porque nós fazemos tudo errado. Você pode ter certeza, irmão, que tudo de errado o nosso corpo, a nossa carne quer praticar. Então nós somos pecadores. E precisamos do perdão de Deus para sermos salvos. Quem não for perdoado por Deus não será salvo. E esse perdão, então, ele só vem se acontecer um arrependimento verdadeiro. Não adianta a pessoa dizer que se arrependeu hoje e amanhã faz tudo de novo. Não existiu arrependimento. Então, arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais. Pode ser que a pessoa, tentando não pecar, caia de volta. Pode acontecer, e acontece. Mas a pessoa está lutando contra o pecado, então está se esforçando. Agora, aquele que ama praticar o pecado, que diz assim: todas as vezes que eu pecar, o Senhor vai me perdoar, então eu posso continuar fazendo até enquanto eu quiser, porque está escrito que Ele me perdoa. Essa pessoa se esquece que Deus, além de ser amor, Ele é justiça. Então vai chegar o momento em que a ira de Deus, a taça da ira do Senhor vai se encher e Ele não vai mais perdoar essa pessoa que confessa só para voltar a pecar de novo. Então
arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais. Ou seja, eu vou fazer de tudo para não pecar. Mas as pessoas então estão brincando com Deus, levando de qualquer forma a sua vida, e não permitem que o Espírito Santo venha agir no seu coração, produzindo um arrependimento verdadeiro. E os joelhos secos, a mesma coisa, né? A pessoa não quer mais se dobrar. Em Provérbios está escrito que aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, não quer se curvar diante de Deus, não quer mudar de vida. Vai chegar um determinado momento que a taça da ira do Senhor se enche e essa pessoa vai ser quebrantada. Ou seja, essa pessoa vai acontecer alguma coisa com ela para que não tenha mais solução, não tenha mais salvação. Brincou com Deus, então fez a sua escolha. E essa geração, então, que nós estamos vivendo, né, que é a geração dos olhos secos e dos joelhos duros, é também a mesma geração Nutella. Só estou recapitulando aqui o que eu falei domingo. A geração Nutella, que é aquela geração do mimimi, que não pode ser corrigida, porque senão nunca mais volta na igreja. Aqueles que não aceitam a correção do Senhor, infelizmente, vão se arrepender eternamente no inferno. Por quê? Porque não mudaram de vida. Então não receberam a correção, não mudaram de vida, não foram salvos. E a palavra do Senhor nos diz que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Então quando você ouvir uma palavra, né, no culto, quando você for ler a Bíblia, quando você recebe uma palavra de Deus que seja para te puxar a orelha, não fique bravo. Agradeça a Deus, porque Ele está te chamando a atenção, porque Ele te ama, porque Ele quer ver teu bem, porque Ele quer salvar a tua alma. Então, quando nós somos repreendidos pelo Espírito Santo, nós temos que agradecer, porque é sinal de que Deus não desistiu de nós. Amém? Então, sempre lembre disso. Se está me chamando a atenção, se está mexendo comigo, não vou ficar revoltado. Vou mudar. Tenho que mudar. Porque é Deus que me ama, que está querendo me corrigir, para eu não ir para o inferno. Amém? Então veja só, essa mesma geração Nutella também, que é o dodóizinho, né, que não dá de falar nada porque se ofende até com Deus, mas sai perdendo com isso. E é a mesma geração então que nós estamos vivendo da última igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. A igreja morna. Então não é nem quente nem fria, é morna. E o Senhor Jesus disse que por causa disso, Ele vai vomitar essa igreja da sua boca. Então a igreja morna, ou seja, a igreja dos nossos dias, a igreja dos tempos de hoje, essa geração que nós estamos vivendo, ela está causando náuseas em Jesus. Ele disse, vou vomitar da minha boca. Por quê? Porque não faz o que é certo. Conhece a palavra, mas não muda de vida. Então fica em cima do muro, como eu falei domingo aqui também. E vou terminar essa recapitulação então com essa história, porque tem alguns que ainda não ouviram. Então é aquele homem, né, que está em cima do muro. Aquela pessoa pode ser uma mulher, mas aqui na história então era um homem, que estava em cima de um muro e não se decidia, nem por Deus, nem pelo diabo. E aí de um lado então estava o anjo, vocês vão decorar bastante essa historinha, né? Porque eu falo bastante dela. De um lado estava um anjo, né? Dizendo para aquela pessoa que estava em cima do muro, venha para o nosso lado, venha servir a Jesus. Venha servir a Deus, desça desse muro, venha para Jesus. E a pessoa não se decidia. Aí o diabo do outro lado estava quieto. E o anjo perguntou para o diabo, você não fala nada? Você não vai convidar ele para vir para o teu lado? E o diabo respondeu, não preciso, porque ele está em cima do muro, quem está em cima do muro já é meu. Então,
nós temos que tomar a nossa decisão. Ou mudamos de vida, ou ficamos em cima do muro. Se ficar em cima do muro, só empurrando com a barriga, só dizendo que conhece a palavra, mas nunca quer mudar, já pertence ao inimigo. Ai, pastora, não é assim. É assim. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia que diz. Então, por isso, nós temos que tomar sempre a nossa decisão. A vida aqui, irmãos, olha só. Essa vida aqui na terra, ela é um teste para que nós façamos uma escolha. Cada ser humano, né, que está vivo tem que fazer uma escolha. É um teste, é uma prova para saber aonde essa pessoa vai passar a eternidade. Então, algumas pessoas acham que a vida é só uma coisa assim, que alguns dizem, né, qual é o significado da vida? O significado da vida é aceitar Jesus, é viver para Deus, é ser salvo, porque Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, nós fomos criados por Deus para adorarmos o nome dEle. Mas algumas pessoas acham que nasceram por acaso, que não tem nenhum sentido na vida, que não tem nenhum objetivo a cumprir, e vão levando a vida de qualquer jeito, e não fazem a escolha. Então, essa vida é uma prova, é um teste. Aquele que fizer a escolha correta vai passar a eternidade com o Senhor Jesus e ser salvo. Aquele que não escolher Jesus, que ficar em cima do muro, não precisa nem dizer que escolhe o diabo, porque tem gente que não vai ter essa capacidade de dizer que escolhe o diabo. Tem uns que fazem, né? Que são os satanistas que existem mundo afora. Mas a pessoa em sã consciência, ela diz assim, eu quero Jesus, mas não muda de vida. E ela diz, eu não quero o diabo, mas já está vivendo para ele se não muda de vida. Então, a necessidade dessa vida, a importância dessa vida é fazer essa escolha. É a tua escolha. Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que escolhe se quer ir para o inferno, se quer ir para o céu. Então, essa vida é para nós escolhermos. E como que nós escolhemos isso? Servindo ao Senhor, vivendo para Ele. Aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Só como Salvador não basta. Tem que ser como Senhor também. Jesus manda, eu obedeço. Amém? Muito bem, então agora eu vou começar a falar a respeito do que faltou na pregação de domingo, tá, irmãos? Até aqui foi para vocês relembrarem da mensagem de domingo. Então veja só, se nós estamos nessa geração de olhos secos e de joelhos duros, o Senhor nos diz para nós que nós temos que mudar. E aí nós lemos esse versículo aqui, ó. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O que a gente mais vê hoje em dia é pessoas se queixando de tudo. Pessoa se queixa do trabalho, se queixa da família, se queixa dos vizinhos, se queixa da saúde, se queixa do governo, se queixa da igreja. É um monte de queixa, reclamação, murmuração. E a murmuração é adoração a Satanás. Então a pessoa que vive murmurando, mesmo que ela diga ou mesmo que ela pense que adora a Deus, ela não está adorando a Deus. Porque Deus não gosta de murmuração. Então quem murmura está adorando a Satanás. A murmuração é uma adoração ao diabo. Por isso o povo de Israel levou 40 anos caminhando no deserto, e só quem entrou na terra prometida daquela geração foi Josué e Calebe, porque foram os únicos que não murmuraram. Os outros todos que viviam murmurando, reclamando de Deus, porque não tinha água, porque não tinha carne, porque não tinha pão, e Deus sempre dando maná, e Deus sempre mandando carne, que eram as codornas, Deus sempre mandando água da rocha, que é o próprio Jesus. E eles continuavam murmurando. Então, esses não entraram na Canaã, né, na terra prometida. Por quê? Porque murmuraram. E hoje é a mesma coisa, aqueles que vivem murmurando não vão entrar no céu. Porque não estão adorando a Deus, em vez de agradecerem pelas coisas que Deus dá, só reclamam. Então não vão entrar no céu.
Porque no céu não tem lugar para murmuração. Uma pessoa que passa a vida murmurando, reclamando, se queixando, como que quer ir para o céu? No céu tem louvor, tem adoração, tem coisas lindas que nós vamos passar a eternidade conhecendo. Que Deus vai passar a eternidade se revelando para nós. Então uma pessoa que vive murmurando, como que quer ir para o céu? Uma pessoa que não muda de vida, como que quer ir para o céu, se no céu só vai ter lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro? Então não muda de vida, não pode entrar no céu. E isso que para nós entrarmos no céu, não é por mérito nosso, é por mérito de Jesus. Então eu não estou dizendo aqui que a salvação é pelas obras, mas eu estou dizendo aqui que por mérito de Jesus nós somos salvos, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Que é não murmurar, é não reclamar e confessar os nossos pecados. Então, olhe só, por que, pois, se queixa o homem vivente? Todo mundo se queixa. Se não é de uma coisa, hoje eu não vou no culto porque está chovendo, hoje eu não vou no culto porque está frio, hoje eu não vou no culto porque está muito quente, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado, hoje eu não vou no culto. Sempre assim. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui, o Espírito Santo usou o profeta Jeremias para nos falar isso aqui. Porque, pois, se queixa o homem vivente? Aí ele dá a resposta. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, ao invés de a pessoa ficar se queixando, porque Deus não me escuta, porque Deus não me abençoa, porque Deus não lembra que eu existo, porque Deus não se importa comigo, isso é queixa, isso é reclamação. Além de estar se queixando, está mentindo, porque Deus se importa com todos nós. Só que Ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Amém? Então, olhe só, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em vez de ficar reclamando de Deus, reclamando do próximo, reclamando do trabalho, reclamando da vida, reclame dos teus pecados. Queixe-se dos teus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O que é isso? É dizer, eu sei que eu sou pecador, mas eu não quero mais pecar. Eu vou lutar agora. Eu vou mudar. Então, queixe-se do seu próprio pecado. Mas por que eu faço isso? Fale com você mesmo. Por que eu faço isso se eu sei que é errado? Então se queixe, quer se queixar, porque tem pessoa que parece que só vive bem se tiver um problema para estar reclamando. Tem pessoa que gosta de criar problema. Às vezes não tem problema naquele momento, mas a pessoa só fica feliz se tiver um problema. Então, quer um problema? Se queixe dos teus próprios pecados. É isso que a Bíblia está falando aqui. Então se queixe para você mesmo. Mas por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Eu vou mudar. Então queixe-se dos seus próprios pecados e molhe os olhos. A geração dos olhos secos. Tem que molhar os olhos. O que é isso? Chorar diante de Deus. Se for preciso, chore uma noite inteira. Mas peça perdão a Deus pelos teus pecados. Com arrependimento, com choro, com soluço. Não é aquele choro fingido, aquele choro que, eu me arrependo, Senhor, levanta dali, faz pior. Então chorar diante de Deus é abrir a alma, é deixar que o Espírito Santo tome conta do teu ser. Chore diante do Senhor, molhe os olhos. Eu mandei um videozinho, acho que foi ontem, não me lembro se foi ontem, acho que foi, para o grupo do estudo. E lá tinha um homem entrevistando pessoas na rua, e ele perguntava assim, você crê em Jesus? E as pessoas diziam não. Ele ia perguntar para o outro, você acredita em Jesus? Não. E assim foram várias pessoas que ele perguntou. Então a geração de hoje, ela não chora diante de Deus e ela nem crê em Deus.
E a cada momento que passa dessa geração, o futuro vai ficar ainda pior. Por isso a importância de nós ensinarmos para os filhos, para os netos, para os bisnetos, quem é Deus. Porque se a criança cresce, vira um jovem, um adulto, sem ouvir falar que Deus perdoa pecados e que nós temos que nos arrepender, essa criança, quando virar um adulto, vai dizer o que falaram nesse videozinho: eu não creio em Jesus, eu não acredito em Jesus. Então, do que resolve a pessoa estar vivendo, né? Vivendo, eu digo, no sentido de querer saber o propósito da vida. Então essas pessoas diziam: Jesus foi só um homem histórico. Ele existiu, mas só um homem comum. Então as pessoas não têm mais noção de quem é Deus, quem é Jesus. Mas nós precisamos saber que Jesus é aquele único capaz que pode salvar a nossa alma. Só Ele, não existe outro caminho. É só Ele. Então precisamos molhar os nossos olhos. Quero me queixar de alguma coisa, vou me queixar de mim mesma, dos meus pecados. Só que também tem um detalhe, não adianta ficar só na queixa. Tem que mudar. Amém? E os joelhos duros, então, a não ser por um problema físico, aprenda a se ajoelhar diante do Senhor. Essa geração, os nossos dias de hoje, irmãos, ora muito pouco. Ora muito pouco. Precisamos orar mais. Precisamos nos dobrar mais diante de Deus e não ter os joelhos duros, né? Nem a cerviz, que é a coluna, ou seja, vamos nos dobrar diante de Deus e reconhecer que nós não somos nada. E aí então, como eu falei aqui domingo, né? Dobrar os joelhos não só para pedir coisas. Um detalhe assim, quando você dobrar os teus joelhos e quando você for molhar os teus olhos diante de Deus, ou seja, que você chorar diante de Deus, não chore nem dobre os joelhos por motivos errados. Porque tem gente que chora, mas é para pedir o mal do outro. Tem gente que chora, mas como eu já citei aqui, chora de raiva, ou chora assistindo qualquer bobagem na televisão. Então, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, que não seja só para pedir aquilo que nós queremos. Porque eu estou precisando, sei lá, de uma casa. Estou precisando de uma casa, e daí chora diante de Deus, tenha misericórdia, Senhor, me dê essa casa. Aí Deus dá a casa, a pessoa entra para dentro da casa e nunca mais aparece na igreja para agradecer a Deus pela casa que ganhou. Ou qualquer outro exemplo, só citei a casa aqui. Então não é orar pelo que você quer de Deus, mas é orar para saber o que Deus quer de você. Então quando você se ajoelhar, for dobrar os teus joelhos e for molhar os teus olhos, faça esse tipo de oração aqui. Não estou dizendo que você não pode pedir coisas para Deus. Claro que pode. Ele é o nosso Pai, Ele quer e tem prazer em atender os nossos pedidos. Mas quando a vida da pessoa se baseia só em pedir, cai lá no que fala Provérbios, que é a sanguessuga. Dá. A pessoa só quer. Mas não dá nada. Nem para Deus, nem para ninguém. Então cai nisso, né? Só pede para si mesmo. Então quando você for orar, é claro que você vai pôr as tuas necessidades diante de Deus. Ele já sabe, mas Ele quer que você fale: Senhor, estou precisando disso. Coloca nas mãos do Senhor. Mas que não seja só essa a tua oração. Aí você diz: mas Senhor,
eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Quando você fizer esse tipo de oração, mas não assim só porque você ouviu a pastora dizer que tem que fazer essa oração. Quando você se conscientizar da necessidade de fazer essa oração verdadeiramente com o teu coração e dizer, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, você cresceu um degrauzinho na fé. Um pequenininho ainda. Mas a nossa vida cristã é de degrau em degrau. Então, cada coisa que a gente aprende, a gente vai subindo um degrauzinho da fé. Amém? Então, se você chegar a esse ponto de dizer, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, ou você vai dizer, Senhor, eu quero estar no centro do teu propósito. Senhor, eu quero te alegrar, eu quero que a minha vida seja para a glória do teu santo nome. Aí você está subindo na fé. E tem gente que só desce. Só desce. Por quê? Porque só pensa em si mesmo, é egoísta, é narcisista. Só pensa em si mesmo. Só pede, só quer, mas não quer saber o que Deus quer dele ou dela. Então, quando você for orar, molhe os teus olhos, ou seja, chore na presença de Deus, pedindo perdão pelos teus pecados. Pedindo em favor do teu próximo, não somente por você. Quantas vezes será que você já orou por alguém que está em necessidade, mas essa oração foi só assim de boca para fora? Ah, Senhor, abençoe, alcance, mude a vida. Mas você já chorou por alguém? Já molhou os teus olhos por alguém que está em necessidade? Diante de Deus. Vou repetir, não estou falando aqui que você tem que ser aquela pessoa chorona, não seja isso não é certo. Mas chorar diante de Deus é correto, necessário. Mais do que correto, é necessário. Então não seja o crentinho Nutella de dizer que não pode ser corrigido, mas seja aquele crente que chora na presença de Deus. Esse choro é aceitável. Então, olha só, vamos ler um pouquinho aqui sobre choro, né? Salmo 30, versículo 5. Ficou entendido até aqui, irmãos? Amém? Isso eu já tinha que ter falado domingo, mas não deu. Então, diz assim, ó. Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Em algumas versões da Bíblia diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é esse choro? Quando nós estamos aqui, né, nessa vida ainda, nós estamos numa noite. Como assim? O mundo está em trevas, o Senhor Jesus falou. Então esse choro que fala aqui no Salmo 30, não é que você vai passar, pode até ser, não estou excluindo essa possibilidade, não, pode até ser que a pessoa passe em choro, em tristeza uma noite, por algum problema, alguma dificuldade. Mas, teologicamente falando, o que a Bíblia diz aqui é, o mundo está em trevas. Então, durante essas trevas, que é a noite da humanidade, existe choro. Então, enquanto nós estamos aqui nessa vida, nós estamos em choro. Como assim? Nós vamos chorar por outras pessoas para serem salvos, nós vamos chorar para que nós sejamos perdoados. Então é esse choro que nós estamos falando até agora. Você vai chorar diante de Deus. Então o choro pode durar uma noite. Que noite é essa? É toda a história da humanidade. Ou
trazendo para nós é toda a nossa vida. Então esse choro diante de Deus vai durar enquanto nós estivermos aqui. Não que você vai passar a vida chorando, vou repetir isso, não é isso. Você vai chorar diante de Deus. Por quê? Por causa de problema, por causa de necessidade? Com certeza. Mas você vai chorar principalmente pedindo perdão pelos teus pecados. E pedindo força para o Espírito Santo, para que você possa vencer essas trevas. Então o mundo está vivendo a noite espiritual. Esse choro que fala aqui no Salmo 30, verso 5, é o choro que vai durar durante toda a vida da história da humanidade. E a alegria que vem pela manhã? A alegria que vem pela manhã é quando nós chegarmos na presença de Deus, que nós não vamos mais precisar chorar. Quando isso? Quando morrermos e formos para a glória ou quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Então, até acontecer o arrebatamento da igreja ou até nós sair dessa vida e ir para a glória com Jesus, o choro vai estar durando. Ficou entendido isso, irmãos? Então, esse choro que fala aqui no Salmo é o choro que nós passamos na vida, a vida inteira. Ou seja, precisamos chorar diante de Deus. Mas a alegria vem pela manhã. Quando que é? Quando Jesus se revelar, quando nós partir dessa vida, que nós encontrar Jesus, aí a alegria vem pela manhã. Porque Jesus é o sol da justiça. Jesus é a estrela da manhã. Ele traz alegria. Mas enquanto estivermos nessa vida, vai existir choro. E tem que existir choro de nós para Deus, nos humilhando diante dele. Então a pessoa que acha que nunca precisa chorar, que nunca precisa se arrepender, porque é perfeito, porque não precisa mudar em nada, essa pessoa vai continuar na noite do mundo, na noite das trevas, na noite da humanidade. Não vai chorar diante de Deus, não vai mudar de vida, não vai se arrepender. Mas a alegria vem pela manhã. Então podemos até passar essa vida aqui em choro, mas com a certeza da vitória. Então, quando o Senhor Jesus vier, Ele que é a luz do mundo, vai cessar essas lágrimas. Amém? E eu acho que não existe uma única pessoa no mundo que não tenha um problema, que não tenha uma dificuldade. Então chora. Não existe uma única pessoa no mundo a não ser o Senhor Jesus que nunca pecou. Todos somos pecadores, então todos temos que chorar diante de Deus. Se não chora, tem coisa errada. Não, sou machão, não choro. Jesus chorou, sendo Deus, ele chorou. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Outro versículo, vamos ver o que a palavra diz em Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Olha só. Tem gente que não é capaz de derramar uma única lágrima quando vê o sofrimento de outra pessoa. E Jesus está dizendo, alegrai-vos com os que se alegram. Então, temos que nos alegrar. Eu não estou falando aqui para você viver chorando a tua vida inteira. Não é isso. É o choro espiritual. É aquele choro que você sente pelo outro, pelo sofrimento do outro. Mas tem gente que não está nem aí. Eu estando bem, os outros que se virem. Então Jesus disse, se alegre com quem se alegra, mas chore com os que choram. Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus pelos teus próprios pecados ou clamando a Deus em favor de outra pessoa? Você sabe que aquela pessoa lá está sofrendo. Você chora por ela? Ou você só diz assim, Deus conhece todas as coisas, que Deus abençoe. Então o choro é necessário diante de Deus.
não tenha os teus olhos secos, meus irmãos. Outro versículo aqui. Salmo 119, 136. Os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Você já chorou diante de Deus algum dia pela corrupção que está no mundo, pela falta de moral que está no mundo? Que olha só, as pessoas não guardam a tua lei. O salmista falando. Você já chorou assim, irmãos, pedindo para que Deus venha logo fazer justiça? Que Deus venha defender os oprimidos, que Deus venha libertar os que estão cativos, que Deus venha ajudar aquele que está sofrendo na mão do ímpio. Temos que chorar diante de Deus por essas pessoas. Geralmente as pessoas se lembram muito da África, né? O sofrimento lá é grande. Tem criancinhas lá que não têm o que comer, que são raquíticas, que são muito magrinhas, de fome. Você já chorou algum dia quando você viu algum vídeo dessas crianças? Mas não é só chorar assim porque é triste ver. É chorar diante de Deus e de dizer, Senhor, tenha misericórdia. Mas só que não é só na África. Em qualquer nação tem gente passando trabalho. Aqui no Brasil tem gente passando trabalho. Mas nós que estamos com a nossa barriguinha cheia, o nosso guarda-roupa cheio, os nossos armários cheios, às vezes não lembramos de chorar de Deus por esses que estão sofrendo. Então, olhe só, porque os homens não guardam a tua lei, ou seja, não estão ajudando uns aos outros, cada um quer puxar brasa para o seu assado. Não guarda a lei de Deus dizendo que não pode roubar, está roubando. Não guarda a lei de Deus dizendo que diz que não pode mentir, está mentindo. Não guarda a lei de Deus dizendo que não pode levantar falso testemunho, estão levantando. Então, por esse tipo de coisa, nós temos que chorar diante de Deus também e dizer, Senhor, tem misericórdia do mundo. Não estou falando aqui agora do mundo espiritual, porque o mundo está na mão do inimigo, mas eu estou falando de mundo no sentido das pessoas. Senhor, tenha misericórdia, salva as almas. Então é chorar diante de Deus, porque as pessoas estão sendo castigadas pelos poderosos que não têm Deus, que não guardam a lei de Deus. Então olhe só, os meus olhos derramam rios de lágrimas. Será que os nossos olhos já derramaram um copo d'água? O salmista diz que os olhos dele derramavam rio de água. E o nosso? Ser cristão, irmãos. Ser cristão não é ter uma vida confortável, não é ter uma vida de prazeres. Claro que você tem o teu descanso, você tem as tuas coisas, Deus não é contra isso. Mas o que eu estou dizendo é, muitas são as vezes que nós temos que sair do nosso lugar de conforto e ajudar aquele que não tem nada. Pastora, eu não posso ajudar, nem com uma oração, nem com um abraço. Às vezes a ajuda que a pessoa está precisando é só você olhar para a pessoa, dar um sorriso e dizer bom dia. Parece que alegra a vida do outro, né? Alegra de verdade. Mas os cristãos de hoje que têm os olhos secos, muitas vezes também têm o rosto carrancudo. Não quero nem me misturar. A Bíblia diz que o rosto da pessoa demonstra o que tem no coração. Tem gente que tem cara fechada, né? Que às vezes dá até um medo de a gente chegar perto assim, porque vai vir um... Ai!
cristianismo. Não adianta nós falarmos, irmãos, como eu digo sempre para vocês, no culto de terça eu procuro ensinar você a viver como um verdadeiro cristão. Então não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa para você, busque prosperidade, busque dinheiro, busque... Se tudo isso aqui vai acabar daqui a pouco. Você quer ser um salvo? Você tem que ser um verdadeiro cristão nessa vida. Então, para ser verdadeiro cristão, tem que obedecer a palavra. Então nós temos que viver aquilo que Jesus ensinou. Você tem sido um representante de Jesus aqui na terra? Cristão é isso. Por isso que eu não gosto de usar a palavra crente, só uso quando eu quero dizer aquele que só diz que serve a Deus, mas que é só um crente. É só um crente. Não é cristão. Cristão é aquele que vive o que Jesus ensina. Podemos não fazer tudo certinho, corretamente, porque somos pecadores, mas pelo menos tentamos. Tentamos fazer, né? Amém? Tem gente que pensa que a vida vai durar para sempre. Ninguém vai ficar para semente. Um dia todos vão prestar contas ao Senhor. Ah, pastora, mas tem gente que não serve a Deus e vive tão bem na vida, é rico, é milionário, não falta nada. Tá, mas daí quando morrer vai para o inferno, o que adianta? Então é melhor passar trabalho aqui e quando morrer ir para o céu. E tem gente que tem tudo. Esses dias eu ouvi uma frase, eu nem me lembro aonde que foi, se foi, não me lembro que pastor, eu não lembro. Eu estava assistindo um vídeo, não lembro onde é que foi. Mas que dizia assim, que tem gente que a gente olha para a pessoa e diz assim, coitado, só tem dinheiro. Só tem dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem salvação, não tem vida, não tem... Só tem dinheiro. Coitado, só tem dinheiro. Entenderam, irmãos? Só tem dinheiro. As riquezas vão pegar fogo aqui nessa terra, quando Jesus purificar. Nada vai ser levado. Então, que a tua prioridade, e não estou dizendo com isso que você não precisa trabalhar. Trabalhe, irmão, tenha o teu dinheiro, é importante, mas não deixe o dinheiro te dominar. Nunca. Você precisa de dinheiro para se manter, para manter tua família, para manter tua casa, para manter tua vida. Amém, precisa e é abençoado por Deus, quando é um trabalho digno. Mas não deixe isso te dominar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, ser verdadeiramente cristão é ser parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, nós temos que molhar os nossos olhos diante de Deus e dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Porque Jesus, sendo Deus, fazia isso diante do Pai. Jesus chorou. Jesus no Getsemane, na noite anterior à crucificação, ele chorou amargamente a ponto, a angústia dele foi tão grande que ele suou sangue. Jesus chorou. Então, quem somos nós para dizer que nós não podemos chorar diante de Deus? Jesus se ajoelhou diante do Pai, lá no jardim do Getsemane. Ele orou. Então, vamos orar, vamos ser exemplos, né? Vamos ser parecidos com Jesus. Outro versículo aqui, Lamentações 3, 48 até os 50. Já vou encerrar, tá, irmãos? Lamentações 3, 48. Torrentes de águas correm dos meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Aqui também. O profeta Jeremias estava falando, olha só. Torrentes de águas correm dos meus olhos. Ele foi chamado de profeta das lágrimas. Ele clamava a Deus com choro pelo povo de Israel. E nós estamos clamando a Deus com choro pela igreja hoje?
Lá na época do profeta Jeremias, era a nação de Israel, não existia igreja ainda. Hoje nós temos que orar tanto por Israel quanto pela igreja. Porque hoje nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Você tem orado pela igreja, irmãos? Você tem orado por esta igreja aqui? Você tem orado pela igreja no sentido espiritual, ou seja, a igreja salvos, todos os salvos do planeta? A igreja, a noiva, não a quadrangular, não a assembleia, não, a noiva de Cristo, os salvos. Ou você ora só por você mesmo e pela tua família? Você tem orado por aqueles cristãos, que aqueles a gente pode chamar de cristão de verdade, aqueles que estão lá nos países muçulmanos, que morrem pelo nome de Jesus, mas não desistem de Jesus? E se isso chegar aqui no Brasil, que eu acredito que vai chegar, sempre falo isso para vocês, vai chegar. Ou você nega Jesus ou você morre. Será que você morre por Jesus ou você vai negar para não morrer? Você tem orado por a igreja, a noiva do Cordeiro, para que Jesus venha acordar, porque tem muita gente dormindo. Que Jesus acorde o povo que está dormindo. Você tem derramado lágrimas pela igreja, irmãos? Falei aqui domingo, quantos choraram pelo que aconteceu lá em Israel, em outubro do ano passado? Quando muitos foram sequestrados e ainda estão resolvendo toda essa situação, né? Ainda tem prisioneiro. Você chorou algum dia por algum deles lá? Ou se está tudo bem com você, está tudo bem. Não precisa chorar. O último versículo, então, para nós encerrarmos. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Quando que isso vai acontecer? Quando nós já estivermos na glória com Jesus. Aí sim Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto estamos aqui, precisamos chorar. De novo eu repito, não é chorar todo dia se lamentando, coitadinho de mim. Não é isso. É chorar em oração diante de Deus, pelos outros, por você mesmo, pelas nações, por Israel, pela igreja. É chorar em oração. Olha só como vai ser maravilhoso quando Jesus enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais morte. Aqui nessa vida, é claro que o cristão verdadeiro sabe que quando chegar a sua hora, é a maneira dele passar daqui para a glória. Então aquele que tem medo de morrer ainda não está preparado. Mas lá, quando nós estivermos lá, não vai mais ter essa ameaça de morte. Não vamos mais nos preocupar com isso. Não vai mais ter pranto, então ninguém mais vai chorar. Não vai ter motivo para chorar. Olha só, nem lamento, nem dor. Você está sentindo alguma dor nesse exato momento? É bom? Não é bom, né? Lá não vai mais ter dor nenhuma. Quem sabe você não está sentindo dor agora, nesse momento, mas em algum momento da tua vida você já sentiu dor, ou quem sabe você tem medo de sentir dor, seja dor física ou dor emocional. A dor é muito ruim. Então, olha só, lá não vai mais ter dor de espécie nenhuma. Para quem? Para aqueles que chorarem nessa vida diante de Deus,
mudando de vida, vencendo o pecado, esses lá não vão mais precisar chorar. Nós não vamos mais precisar chorar. E não vamos mais ter dor. E não vamos mais ter preocupação a respeito de morte. Quando morre um parente, né, a gente fica tão chateado. Lá não vai mais ter isso. É vida e vida em abundância. Por quê? Porque é Jesus quem vai estar lá conosco. Porque já as primeiras coisas são passadas. Quer dizer, isso aqui tudo vai passar. A pessoa se agarra a tantas coisas do mundo, mas vai passar. Então não mantenha os teus olhos, não mantenha a tua prioridade de vida nessas coisas aqui desse mundo. Isso aqui vai acabar. Tenha os teus olhos na eternidade. Você está aqui, eu estou aqui, estamos vivendo aqui. Precisamos nos alimentar, precisamos trabalhar, precisamos correr de um lado para o outro. Sim, mas que isso não seja prioridade na nossa vida. Que você faça tudo isso olhando para o céu e dizendo, um dia isso aqui vai acabar e eu vou lá para a glória com Jesus. Então essa é a mensagem do choro. É esse tipo de choro, não é choro de ficar coitadinho de mim, mas é choro de dizer em nome de Jesus, se eu chorar na presença de Deus, eu sei que um dia Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Amém? Então a partir de hoje, irmão, quando você for orar a Deus, ore tão intensamente, e se vir a lágrima, não diga, ai, não posso chorar. Não, deixa fluir. É o teu espírito orando daí, é a tua alma orando. Não é só a tua carne. Porque quando a gente faz uma oração muito seca, é só a carne que está falando. Então deixa fluir esse choro diante de Deus. Amém? Ficou entendido, irmãos? Você foi abençoado com essa palavra?